A França do século XVIII. No final do século XVIII, a França era uma das maiores monarquias da Europa. Desde 1774, vinha sendo governada pelo rei Luís XVI e por sua esposa Maria Antonieta, com uma monarquia absolutista, onde o poder do monarca era praticamente inquestionável. A política do antigo regime monárquico caracterizava-se pelo absolutismo. Este consistia na concentração da autoridade política sobre o rei, com o apoio da teoria do direito divino desenvolvida pelo filósofo Jean Bodin. Na época, a França também era um dos principais centros irradiadores de cultura da Europa. A França era marcada pela opressão de muitos e privilégio de poucos. Essa desigualdade era perceptível na divisão da sociedade francesa, que era dividida em 3 estamentos. O primeiro, que era composto pelo clero da Igreja Católica, a única religião permitida lá na França naquela época. Eles representavam 0,5% da população, em torno de 130 mil pessoas, e possuíam muitas terras. Não pagavam impostos sobre as suas propriedades e suas rendas vinham do dízimo, que era um valor que os fiéis eram obrigados a pagar à igreja. O segundo estamento era formado pela nobreza. Em torno de 400 mil aristocratas que faziam parte desse grupo eram proprietários de 1/4 das terras francesas. Eles tinham alguns privilégios, como não pagar impostos, ter direito exclusivo à caça e acesso a lugares privilegiados na igreja durante algumas cerimônias. E viviam principalmente das taxas e dos aluguéis que recebiam do terceiro estamento. Já o terceiro estamento era formado pelos plebeus, cerca de 98% dos franceses. Nesse grupo, existiam as pessoas da alta-burguesia, comerciantes, trabalhadores urbanos livres e camponeses. Ainda havia servos no país, que era um resquício do feudalismo. Muitas vezes a cobrança de impostos era bem violenta. Pode-se dizer que o terceiro estado sustentava o primeiro e o segundo. O Estado francês gastava o dinheiro dos impostos com exageros da corte e com guerras em território internacional, que gerou uma grande insatisfação da população. Antes da Revolução, quem regia a França era Luís XVI e a sua esposa Maria Antonieta. E por causa deles, a França viveu uma intensa crise econômica durante as décadas de 1770 e 1780. E essa, em partes, motivou o início da Revolução. Existia também uma assembleia que reunia os 3 estados, mas esta só podia ser convocada quando o rei decidisse, já que eles viviam em uma monarquia absolutista. Então, a burguesia precisava de incentivos para restaurar sua força econômica, enquanto as classes populares se desesperavam com o aumento dos preços dos alimentos. A Revolução Francesa, iniciada no dia 17 de junho de 1789, foi um movimento impulsionado pela burguesia e contou com a participação dos camponeses e das classes urbanas que viviam na miséria. Em 14 de julho de 1789, os parisienses tomaram a prisão da Bastilha, desencadeando profundas mudanças no governo francês.